Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à IRB, um aviso aos acionistas de Sanepar, um comunicado ao mercado de Vale, um fato relevante de Oi relacionado ao seu agrupamento de ações. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica aí embaixo no botão de inscrição para ajudar esse canal, beleza? Então vamos lá. Em relação à IRB, aqui é um edital de convocação para sua assembleia ordinária, que ocorre anualmente, e extraordinária, que é para assuntos especiais, que serão realizadas ali no dia 31 de março, às 10 horas, de modo exclusivamente digital. E em relação à Assembleia Extraordinária, que é o assunto mais interessante aqui, vai servir para o seguinte assunto: fixar o limite do valor da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da empresa, para o período de abril de 2022 a março de 2023. E por que isso aqui é importante? Porque a remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são bem elevadas. Perceba o seguinte: para membros do Conselho Fiscal, ao ano, isso aqui dá R$800 mil, e Conselho de Administração, 8 milhões. Então é importante fixar ali um limite razoável, considerando que a empresa está dando prejuízo. E pagar 8 milhões a 9 membros do Conselho de Administração é um tanto quanto complicado. Então vamos esperar que haja bom senso aqui e eles reduzam temporariamente a remuneração dos administradores, que poderá ser aumentada caso a companhia finalmente chegue ali no break-even. Prosseguindo, em relação à Sanepar, um aviso aos acionistas. Ela informa ali aos acionistas que o informe de rendimentos do ano de 2021 para fazer a declaração do imposto de renda serão disponibilizados exclusivamente em formato digital, só que aqui pelo Banco Bradesco. Lembra que as ações da Taesa é Banco Itaú, conforme procedimento informado no site de Relações com Investidores por meio desse link aqui, que eu vou deixar para vocês aí na descrição. E lembrando, a partir do dia 7 começa o prazo para a declaração anual do imposto de renda. Eu tenho um vídeo específico sobre isso no canal, vou deixar aqui também na descrição, tá bem detalhado. E aí você baixa o programa gerador de declaração e faz a sua declaração, pegando o preço médio das ações, a partir dos informes de rendimentos, declarando operações na bolsa que deram lucro, que deram prejuízo, declarando as vendas que você fez até R$20 mil, declarando os proventos que você tem para receber, os proventos provisionados, etc. Tá tudo lá bem detalhado, num vídeo de menos de 15 minutos. E em relação à Vale, um comunicado ao mercado, a Vale assina um termo de compromisso firmando o prazo para eliminar suas barragens a montante. E o que é barragem a montante, Luan? Uma definição bem simples aqui, é o corpo de barragem que é construído com o uso de rejeito. É todo aquele problema que deu em Mariana, né? Não vou nem comentar sobre isso. Dessa forma, a barragem necessita de rejeito grosso para que o maciço possa ser construído. Aí gera isso aqui. Então, a Vale, desde 2019, ela tem que acabar com isso aqui, diante das tragédias que ocorreram. E aí ela firmou esse termo de compromisso aqui, junto com o governo de Minas Gerais, órgãos reguladores, e Ministério Público Estadual e Federal. Esse termo de compromisso é um termo de ajustamento de conduta. O poder público e o Ministério Público podem chamar tanto funcionários públicos quanto empresas e entidades para firmar um termo de ajustamento de conduta que essa pessoa que está irregular vai ajustar sua conduta sob pena de tomar multa ou ser processado. E aí então, esse termo estabelece o cronograma, reforçando o compromisso de eliminar todas as estruturas alteadas a montante no Brasil, essas barragens a montante, tendo como prioridade absoluta a segurança de pessoas e cuidados com o meio ambiente. O acordo traz mais segurança jurídica e técnica para o processo de descaracterização das 23 barragens a montante da empresa em Minas Gerais, tendo em vista que o prazo definido na Lei Estadual 23.291 de 2019, que seria até 25 de 2 de 2022, que já passou, foi tecnicamente inviável, especialmente devido às ações necessárias para aumentar a segurança durante as obras. Cabe ressaltar aqui que essa lei, inclusive, além de colocar esse prazo, vedou licença ambiental para barragens a montante. Agora está totalmente proibida ali no estado de Minas Gerais. E aí, dentro desse termo, a Vale contribuirá com um valor de R$236 milhões para investimentos em projetos sociais e ambientais, a serem desembolsados ao longo de 8 anos. É um montante tranquilo para a Vale conseguir desembolsar aqui. É como se fosse uma multa, né? Vamos colocar aqui. A empresa acompanha as atualizações da legislação junto ao setor e órgãos competentes, cumprindo as determinações legais relacionadas ao tema. E aqui nessa notícia mostra que a Vale pagará R$251 milhões por violar prazo de uso da barragem. Então você vê que é uma multa, não está muito bem especificado ali, mas na verdade é uma multa por ter violado esse prazo. Cabe ressaltar que outras empresas já haviam aderido ao acordo. A arrecadação total desse programa de ajustamento de conduta de R$324 milhões. Então você percebe que a Vale descumpriu o prazo para descomissionamento de barragens. E o que é descomissionamento? É justamente esvaziar as áreas que armazenam rejeito, encerrando o uso de barragem a montante. Então é isso, vamos
vamos esperar que a Vale agora consiga cumprir esse novo cronograma para que o investidor não pague a conta, porque no final das contas é o investidor que está pagando essa multa. E, em relação à Oi, um fato relevante, a Oi traz o seguinte: em continuidade às informações do fato relevante divulgado no dia 3 de fevereiro de 2022, que é esse fato relevante aqui, que a Oi responde a um ofício da B3 sobre as providências relacionadas ao possível grupamento compulsório. Por quê? Porque nesse ofício estava exigindo que ela divulgasse procedimentos e cronogramas que seriam adotados caso as ações da Oi, ações ordinárias, não superassem a cotação de R$1 até 19 de julho de 2022 ou até a data da primeira Assembleia Geral, o que ocorresse primeiro. Claramente seria a Assembleia Geral. E aí começou a ficar cada vez mais iminente a necessidade do grupamento forçado. Por que grupamento forçado? Porque no regulamento da B3 da nossa bolsa a respeito do grupamento de ações, ele traz a vedação às penny stock. O que é penny stock? Ação de centavos, abaixo de R$1, como o próprio nome sugere. E o que acontece em relação a esse regulamento? Lembrando que a bolsa tem, apesar de não ser uma entidade estatal, poder de autorregulamentação. Então, todo mundo que se sujeita à Bolsa de Valores brasileira deve seguir suas regras. Então, a Oi deve obedecer às regras da B3. E aí, o que acontece? Só recapitulando, que eu já fiz um vídeo detalhado sobre isso no canal. Quando a cotação de uma ação, e aqui eu estou falando de uma classe de ação, não da empresa toda, então aqui somente as ações ordinárias da Oi, OIBR3, ficam abaixo de R$1 por 30 pregões consecutivos, não são 30 dias consecutivos, são 30 pregões. Pregão só funciona em dia de expediente. Então, caso em 30 pregões consecutivos fique abaixo de R$1, a companhia fica obrigada a, no prazo de 15 dias, divulgar um cronograma para resolver essa situação. O que ela vai fazer? E uma das medidas é o grupamento, sendo que há o prazo mínimo de 6 meses para sanar o descumprimento dessa regra da vedação de penny stocks. E aí, então, a Oi está nesse dilema, porque as ações ordinárias da Oi já estão a bem mais de 30 pregões consecutivos abaixo de R$1. A 80 centavos. E para que a Oi conseguisse fugir desse grupamento, a sua ação tem que ficar por 6 meses consecutivos negociadas acima de R$1. O que não ocorreu, ficou pouco tempo acima de R$1, sendo que o não cumprimento dessa sanatória de irregularidade gera multa aplicada pela B3. E então, em assembleia, a Oi disse que ia resolver. Só que aí chegou esse fato relevante, dizendo o seguinte: que recebeu, nessa data, dia 25 de fevereiro, o ofício B359/2022, informando o deferimento em caráter extraordinário do pedido de reconsideração apresentado pela companhia com relação àquele ofício anterior que determinava as medidas para sanar a penny stock, pelo qual a B3 havia solicitado procedimentos até 19 de julho ou até a Assembleia Geral para resolver esse problema. Então, a Oi foi lá, fez um pedido de reconsideração para a B3 em caráter excepcional aceitou. E aí, dessa forma, fica sem efeito a determinação do ofício anterior, claro, reconsiderou, de modo que, a partir do dia 31 de março de 2022, será iniciado um novo período para eventual apuração de 30 pregões consecutivos. Então, o que fez a B3? Acatou esse pedido de revisão, zerou o prazo e só vai voltar a contar a partir do dia 31 de março de 2022. Então, você, investidor de Oi, passou pelo sufoco, pode ficar tranquilo por enquanto, já que grupamento forçado geralmente gera desvalorizações absurdas. Bom, mas por enquanto tá tranquilo. Só que aí agora, caso após esses 30 pregões não se resolva, a companhia vai colocar em pauta a proposta de grupamento, porque senão também a B3 não vai ser feita de trouxa, né? E o fundamento desse pedido de reconsideração, que a B3 aceitou, foi o seguinte: evitar prejuízos aos stakeholders da companhia, claro. Como eu falei, grupamento gera prejuízo. Tendo em vista a proximidade da conclusão de duas importantes operações amplamente divulgadas, quais sejam a venda da UPI Ativos Móveis, que foi recentemente autorizada pela Anatel, a alienação do controle da Infraco, bem como a previsão de encerramento do processo de recuperação judicial, que foi prorrogado até final de março de 2022, justamente para viabilizar a finalização desses procedimentos de alienação das suas unidades aqui. Demais informações a Oi vai trazer via comunicados ou fatos relevantes. Então vamos acompanhar aí. Pelo menos a B3 foi flexível diante da situação excepcional da Oi. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Oi? Você estava com medo desse grupamento? Agora dá para ficar um pouco mais tranquilo, né? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!